Gustavo, a gente vem falando do ineditismo desse julgamento para as democracias, né, do mundo todo. Porque a gente tem crimes como tentativa de golpe, né, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Queria que você falasse da importância de se ter o julgamento de qualquer pessoa, de civis, que a gente já vê acontecendo lá, no caso específico da quebradeira no 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, mas como hoje também o julgamento de ex-presidente e de militares de alta patente das Forças Armadas e também de ex-integrantes de um governo, né, que o governo todo foi escolhido de forma democrática. Qual que é a importância de se julgar qualquer pessoa e principalmente no caso de hoje um ex-presidente? Veja, eu acho que é uma demonstração da robustez da democracia brasileira, né? Até nesse ponto maior do que da democracia americana, norte-americana, né, estadunidense, porque aqui a gente mostra, né, que o Supremo Tribunal Federal e a Justiça brasileira têm prevalência sobre toda e qualquer pessoa que se veja acima do bem e do mal, né? Como a gente pode entender que aconteceu nesse caso, né? E os militares serem colocados no banco dos réus aqui, por que tenham cometido ou não, né? É importante porque a gente pode, enquanto governo civil, aferir a culpa ou não dessas pessoas, né? E que, se forem consideradas culpadas, serão depois submetidas às sessões militares, né, às auditorias militares, para que então perdam suas. Elas vão perder as patentes ali, né? Então vejam que há generais que são multi-estrelados ali, né? E importantes para a história do Exército, mas que, se envolverem em contextos como esses, não apenas serão condenados pela Justiça Civil, como, se submetidos às auditorias militares, perderão suas patentes e serão considerados mortos fictos pelas Forças Armadas, né? Vejam que, por exemplo, o caso do general Heleno, que é um dos mais condecorados generais da história do Exército Brasileiro, a gente vê ele sentado no banco dos réus para ser julgado por civis e que, se condenado por civis, será levado às auditorias militares para perder sua patente e será considerado morto ficto. Então, isso demonstra a força da democracia brasileira. Em outros governos, o Supremo se viu ameaçado, né? Se a gente for, eu trabalhei no Supremo e gosto da história do Supremo. Se a gente for estudar a história do Supremo Tribunal Federal, não é a primeira vez no governo Bolsonaro que um integrante da família ou do governo ameaça fechar o tribunal com um cabo e um soldado, né? Floriano Peixoto, talvez um primeiro exemplo de ditador brasileiro, deixou de indicar ministros ao Supremo, e não se tem comprovação disso, mas num caso de um habeas corpus que era discutido na corte para três, né, opositores do Floriano, Floriano acionou o artigo 80 da Constituição de 1891, que declarava estado de sítio, vejam só as semelhanças, né, e especificamente para desterrar três líderes da oposição, né? Ele desterrou esses líderes para Fernando de Noronha, né? E aí Rui Barbosa, um gênio da história brasileira e um dos responsáveis pela estruturação do judiciário brasileiro como nós temos hoje, num sistema de abóbada em que o principal órgão é o Supremo Tribunal Federal, impetrou um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal para esses três líderes da oposição. E Floriano teria declarado que, se os ministros do Supremo derem esse habeas corpus, não sei quem dará um habeas corpus aos ministros do Supremo. Essa é um primeiro exemplo, vejam, isso no século XIX, né? Então, essas ameaças ao Supremo Tribunal Federal e à democracia, né? Ali não se tinha propriamente uma democracia, mas um desenho de república, são comuns na história, né? Getúlio Vargas, por exemplo, tentou achacar o Supremo várias vezes também, né? Na ditadura
militar, então, nem se fala. Mas o Supremo se mantém ali, né? Isso, para a gente, deve ser um motivo de orgulho, na verdade. É uma nação que consegue ter um judiciário estável e com o órgão de abóboda dele funcionando e julgando quem se achar acima do governo civil, né? Depois de passar por várias ditaduras e por várias tentativas de encerramento de um judiciário livre, né? Então, eu acho que essa é a importância de um julgamento como esse, né? Veja, os Estados Unidos, eu fiz parte da minha formação lá, se arrogam o papel de defensores mundiais da democracia, mas não conseguiram julgar pessoas, ou conseguiram, mas depois não terminaram de julgar pessoas por atos antidemocráticos, né? Então, a gente está conseguindo fazer isso aqui.